Olá, seja muito bem-vindo à nossa jornada da colorimetria capilar. Gente, vocês não sabem o que esperam por vocês. Coisas extraordinárias vão acontecer durante esses 3 dias e eu tenho certeza que vai mudar a sua mente total. Se você já entende um pouco de colorimetria, ok, fica comigo que você vai somar mais ainda durante todos esses 3 dias. Mas se você não entende nada ou tem algumas dificuldades, que é normal, o que acontece é o seguinte, veja bem. Antes de eu começar essa aula, preciso me apresentar para você que está chegando agora. Prazer, seja muito bem-vindo. Meu nome é José Maria, sou especialista em colorimetria e em corte de cabelo feminino. Claro que, durante esses 20 anos de profissão que eu tenho, eu também já tive muitas dificuldades. E se você observar, 20 anos não é 20 dias, nem 20 meses, né? Você tem uma trajetória bem grande aí, bem corrida aí. E claro que também lá atrás eu não tinha tanta facilidade como vocês estão tendo hoje de acesso a grandes conteúdos que nós estamos aí e tendo a possibilidade de ter acesso. Beleza? Agora é óbvio que eu sei que muitos ainda continuam tendo dificuldade. Alunos que ainda está iniciando ali ou que está no processo de aprendizado, né? Profissionais que realmente às vezes com o tempo acabam esquecendo algumas coisas, ou até mesmo profissionais que não conseguiram introduzir isso na mente para que pudesse realmente ajudar. E qual é a importância da colorimetria? Gente, a colorimetria ela veio para ajudar vocês de uma forma extraordinária mesmo. Exemplo bem claro é que se você pegar, por exemplo, hoje, qualquer tipo de cabelo, seja coloração ou descoloração, você vai ter que usar a matemática da colorimetria. Olha que interessante, já falei um conteúdo que nós estamos disponibilizando para vocês, que vai ser sensacional. O outro ponto é que correção de cores, né, clareamento, descoloração e muitos outros que você pode sim beneficiar da colorimetria. Ela é importante porque o profissional que vem hoje para o mercado de trabalho, às vezes ele não tem tanto acesso, facilidade de estar em contato com as empresas que produziram os produtos, que manuseiam os produtos no dia a dia, e até mesmo, claro que você não é obrigado a ficar sabendo tudo minuciosamente que tem dentro de cada conteúdo, não é mesmo? Agora, a importância dela é te abrir um horizonte de oportunidade. Aqueles loiros que você vê aí na televisão, nas redes sociais, né, e você tem desejo, vontade de fazer, com certeza te trava pelo medo, a colorimetria te traz os benefícios para que você perca o medo de fazer essas químicas. E também ela traz o benefício de você entender desde a composição do fio de cabelo até o processo de preparação do produto. Porque muitas vezes nós estamos avaliando aí muitos profissionais que estão vivendo uma parte da vida como aplicador de produtos. Como assim, professor? Eu vou explicar. Aplicador de produtos é aquele que simplesmente vai lá e aplica como acha que deve ser. Ou até mesmo a cliente coloca preço no serviço dele porque acha assim, ele não é tão bom, ela não é tão boa, o serviço dela não vale tudo isso, eu vou pagar tanto. Se ela quiser bem, se ela não quiser, amém. E por estar na mente das pessoas, estar saturado o mercado de trabalho, automaticamente aquele profissional que está lá no interior, ou que às vezes não tem tanto acesso assim, ou que de repente você tem até o acesso, mas você não tem condições de investir em um bom curso. Você fica dependendo ali das migalhas que a internet te oferece. Infelizmente, a palavra correta é migalhas, porque a maioria que está aqui querem trazer para vocês conteúdos bem detalhados, mas às vezes também falta ali abranger mais os conteúdos. Mas por que eu estou falando dessa forma? Porque a importância da colorimetria é isso. Tira o medo que você tem de fazer a química, te valoriza como profissional, faz com que você tenha realmente um alto respeito e você, com isso, passa a se colocar no mercado de trabalho de uma forma com mais autoridade. E essa autoridade vai te trazer mais recursos financeiros. Hoje você vai estar comigo aqui, vendo muitas coisas que eu vou estar te passando, amanhã também, e na quarta-feira eu vou trazer alguns depoimentos de alunos meus que já estão fazendo ou que já fizeram o curso de colorimetria comigo, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Por que eu tenho certeza?
Porque se, durante esses 20 anos, eu entendi que ela seria importante para mim, coloquei em prática, me especializei, me tornei especialista, imagina para você que hoje você está pegando tudo praticamente mastigado, de forma mais prática para se entender e de uma forma também, como eu falei, colorimetria na prática, onde você vai aprender praticando, onde você vai aprender fazendo. Esse é o nosso objetivo. E por falar em objetivo, a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é essas 3 cores aqui. Pessoal, mas o que é isso aqui? Vamos brincar de modelar massinha ou de fazer desenhos? Não, gente. Essas 3 cores aqui, ela representa claramente tudo que você precisa na sua vida para você entender sobre colorimetria capilar. Então, eu estou trazendo aqui 3 grandes tubos, mas você pode comprar aquelas tinta guache menorzinha, super barato. Então você pode exercitar isso no teu salão ou até mesmo no teu dia a dia em casa, tá? Essas 3 cores, elas representam o que na nossa vida profissional, né? Ou no geral? Porque a colorimetria capilar está falando sobre conteúdos capilares, está falando sobre coisas que envolvem o fio de cabelo. Isso aqui, naturalmente, representa a colorimetria, né? E com certeza você já deve ter ouvido falar que são as 3 cores primárias. As 3 cores primárias, para você ter uma ideia, são aquelas cores que não se misturam para criá-la. Exemplo, se você quer criar um vermelho, você não vai misturar amarelo com azul para criar o vermelho. Você não vai misturar violeta com rosa para criar o vermelho. Você não vai usar marrom com dourado para chegar no vermelho. Não, o vermelho ele é vermelho e pronto, né? Então, automaticamente, sabemos que o vermelho ele é uma cor muito usada desde lá de trás, desde a época do Egito, né? Das pedras, vamos dizer assim. E o vermelho ele é encontrado em muitas coisas que você pode ver no dia a dia. Ele é encontrado principalmente nas sementes, aqui no Brasil, por exemplo, na Amazônia, nós temos bastante sementes, né, que tem ali, né, urucum, outras cores que representam ali, né, aquela matéria-prima para extrair o vermelho. E claro que em outros países tem outras formas de extrair a cor vermelha. Assim como o amarelo também, né, por exemplo, na minha cidade, eu sou do estado de Goiás. Lá nós temos uma fruta que ele é considerado fruta, mas ele é uma matéria, um produto que você pode comer com comidas salgadas. Ele é chamado piqui. Você já ouviu falar? O piqui ele é extremamente amarelo. Então ele tem ali na sua polpa a cor, o pigmento amarelo. Né? E vamos ter variações de coisas que vêm representando o tom amarelo. Por exemplo, o açafrão, né? O açafrão ele é uma semente, uma raiz, né? Que essa raiz, se você esfregar na mão, você vai ficar com a mão manchada porque ele libera ali uma cor amarela. Agora, veja bem, tanto o amarelo quanto o vermelho e o azul não se cria. Tá? Entendeu? Você entende o que eu quero dizer? Não se cria. Não tem como você criar o azul, não tem como você criar o amarelo, não tem como você usar 2 cores para criar o vermelho. Mas aí que vem as coisas mais fantásticas para vocês. Quer ver? Eu vou compartilhar com vocês aqui do meu lado algo interessante que vai fazer vocês entenderem. Olha que interessante. Aqui do meu lado, vocês vão perceber que eu tenho aqui exatamente as cores que eu falei, né? As cores primárias. Essas cores primárias, como eu falei, azul, amarelo e vermelho, se eu pegar e misturar elas, será que eu vou ter outras cores? Sim, tá? Isso é muito fantástico, na verdade. Isso a gente consegue brincar e ver com que realmente o mundo da colorimetria nos traz como oportunidade. Mas, professor, eu preciso aprender brincando para que eu possa introduzir isso na minha mente e nunca mais esquecer? Sim, é fundamental que nós possamos aprender dessa forma mais prática possível. Porque o cérebro vai entender que é uma coisa prática de se aprender. E aí você nunca mais vai esquecer. Eu tenho uma frase comigo que eu li em um livro, onde diz assim, ó, tudo aquilo que você ouve, você esquece. É normal. Ouviu, esqueceu. Tudo aquilo que você vê, você lembra. Quantas coisas te faz lembrar aqui, né? Coisas boas, né? De repente te lembra aí coisas que aconteceram lá atrás, há anos atrás, e você ainda lembra, porque você viu, você visualizou, né? Agora, tudo aquilo que você pratica, você aprende. Olha que frase bonita, né? Tudo aquilo que você vê, você vai lembrar. Mas aí, tudo aquilo que você ouve, você acaba esquecendo. Tudo que você vê, você lembra. Mas tudo aquilo que você pratica,
você aprende de verdade e nunca mais esquece. Então, tem muitas coisas que eu vou falar para você aqui nessa aula, na aula de amanhã e na aula de quarta-feira, que vai ser ao vivo, que automaticamente traz para você lembranças importantes de conteúdos que você aprendeu em sala de aula, mas vai fazer com que você nunca mais esqueça. Tá? Exemplo bem claro que amanhã eu vou trazer um conteúdo onde eu mostro que no café que você bebe, que eu bebo, existem as 3 cores. Olha que legal. É isso mesmo, você vai ver eu apresentando aqui, tá? Através do café, a parte onde eu mostro que realmente as nossas cores primárias estão dentro dele. Todas elas, isso, todas as 3 cores primárias que são elas. Agora veja bem, antes de entrar nesse conteúdo das cores primárias, secundárias e terciárias, eu preciso introduzir para você a questão do fio de cabelo. Ele também contém nele, tá, as chamadas macrofibrilas, microfibrilas e protofibrilas, que são fibras capilares que estão dentro, isso mesmo, dentro do nosso fio de cabelo, que compõe ali a base chamada córtex. O córtex ele é uma composição e externamente ao córtex está acoplado às cutículas, que ele automaticamente protege o fio de cabelo. Falando sobre a composição do fio de cabelo, entenda-se que o fio de cabelo ele não é uma base qualquer, ele é uma matéria morta. Mas existe, por exemplo, a haste do fio, existe a raiz do fio, existe o bulbo capilar, e aí nessa composição do bulbo capilar, existem os componentes que fazem a produção de melanina, e essa melanina é que refere à cor, não só do nosso cabelo, automaticamente, nós estamos falando de fio de cabelo, mas também a melanina ela está presente em vários fatores da nossa pele, dos nossos olhos, né? Então, assim, pessoas que são mais morenas, né, negras, tendem a conter maior quantidade de melanina. Tá? Pessoas mais loirinhas, mais claras, pele mais clara, têm a tendência de ter menor quantidade de melanina. Os albinos praticamente eles são ausentes de cor, de melanina. E por que serve? Ou melhor, para que serve essa tal de melanina? Ela é uma base de proteção para nosso fio de cabelo, para nossa pele e para os nossos olhos. Você pode observar que se você conhecer alguém que tem os olhos muito claros, ele vai dizer para você assim, olha, eu tenho muita dificuldade em sair na claridade, porque a luz que bate reflete e eu tenho dificuldade, eu tenho problema. Pessoas que têm os olhos com tons mais claros têm mais facilidade em pegar tipos de doenças, né? Até mesmo acabar tendo problema com visão, né? Acabar não tendo essa facilidade de visualizar as coisas, ok? Agora, veja bem, ela é importante? Claro que ela é. Mas, às vezes, óbvio que nós precisamos tirar essa melanina para colocar outras cores, isso referente ao cabelo, verdade? Por exemplo, nosso cabelo, como eu falei, a composição dele é essa, né? Vou trazer de fora para dentro para você entender. Vamos lá. Cutícula, córtex, né? Dentro do córtex nós temos ali as fibras capilares, que são compostas por macrofibrila, microfibrila e protofibrila, tá? No fio de cabelo, a composição dele, nós temos ali o núcleo, que não tem muita importância, né? Ele não é muito importante. E a cutícula, externamente, se você for entender mais, aprofundar mais sobre o fio de cabelo, vai perceber que ela é ausente de cor. Isso, não tem cor. Mas quando você faz uma coloração, a coloração ela fica ali entre a cutícula e o córtex. A proporção de profundidade dela é justamente essa. Professor, e quando a gente faz uma descoloração? A descoloração, naturalmente, ela vem mais fundo no fio de cabelo, porque ela não está colocando pigmento, ela está retirando pigmento. Né? Ela está fazendo com que a fusão do processo de oxidação, nós falamos oxidativo, que é a mistura do pó descolorante com o OX, e o OX, para a gente entrar nesse contexto aí, ele é chamado de quê? Água oxigenada, OX, mas qual que é o nome exato mesmo, científico dele? O nome científico é peróxido de hidrogênio. Por isso que nós pegamos o peróxido de hidrogênio, aí temos nela as porcentagens, né? 3, 6, 9 e 12. Escolhemos a porcentagem através da volumagem, ou a volumagem através da porcentagem, e aí criamos o quê? A mistura, né? Exemplo, volumagem 6 é volumagem 20 é uma porcentagem 6, né? Volumagem 30 é uma porcentagem 9. O que significa isso? Porcentagem de hidrogênio, ou seja, a quantidade de hidrogênio que tem misturado em outros componentes.
Se você pegar, por exemplo, um produto de água oxigenada e você for lá e estudar sobre a composição dela, você vai verificar que lá na composição dela está exatamente dizendo assim, X água, né, outros componentes e peróxido de hidrogênio. Aí você vai perceber que o peróxido de hidrogênio ele também está ali presente. Porém, naturalmente, através da porcentagem, é que se entende claramente quanto que tem de hidrogênio ali dentro. Se uma volumagem 10 tem apenas 3%, imagina, por exemplo, né, uma volumagem 12, uma volumagem 40, que tem 12%. Agora, aqui no Brasil, nós usamos volumagem 40 para fazer aqueles cabelos extremos, às vezes um cabelo muito escuro. Não são todos os profissionais que usam, mas muitos usam sim, tá, gente? Então, vamos considerar que nós usamos a volumagem 40. Porém, aqui no Brasil, usamos até a 40. No Japão, para você ter uma ideia, lá se usa volumagem 50. Por quê? Os cabelos de lá são mais resistentes. Os cabelos asiáticos são muito mais resistentes. E por falar em cabelo, ainda dando continuidade, nós temos 3 tipos de etnia de cabelo, né? São os asiáticos, os africanos e os caucasianos. Gente, esse mundo é muito fantástico. Eu adoro falar sobre o cabelo, porque olha que interessante. Os cabelos asiáticos, eles tendem a ser mais lisos, né? E ele tem um processo no fio de cabelo que é cilíndrico, né? Então, ou seja, ele é bem redondo e tende a ser mais duro, mais grosso, mais resistente. Os cabelos caucasianos, eles tendem a ser levemente ondulado e ele não é tão cilíndrico quanto, ele pode ser mais achatadinho, né? Ele pode ser. Você vai encontrar variedade de cabelos caucasianos com essa proporção de ser mais cilíndrico ou menos cilíndrico, mais achatado. E os cabelos africanos, eles tendem a ser mais achatado, né, menos cilíndrico, e aí a tendência é que, enquanto o fio asiático ele cresce reto, né, ele cresce ereto para cima, os fios caucasianos ele cresce mais ondulado, mais levemente, né, encurvado, enquanto o cabelo afro ele cresce ali no couro cabeludo mais encurvado. Por isso que existe essa curvatura que faz o cabelo ficar mais crespo, mais ondulado, mais cacheado, mais liso, proporcionalmente de acordo com essa etnia e tem a ver também com o DNA. Agora, se tratando de fio de cabelo, como eu falei, a melanina, né, ela é proporcional à proteção. A proteção do cabelo, obviamente, através da melanina, que faz com que não venha introduzir na nossa pele os raios ultravioletas, né, que podem ser cancerígenos. Então, no continente africano, por exemplo, por ter mais quantidade de sol, vamos dizer assim, quantidade de calor através do sol, isso percebe-se que, ao longo do tempo, trouxe esse processo, né, do DNA, na etnia, no sistema protetor mesmo, né, que é transformador da pele e do ser humano, um cabelo mais crespinho e mais acoplado à cabeça. Então, observa que a natureza ela é muito inteligente. Mas o que tem a ver com colorimetria tudo isso? Tem a ver que nós estamos falando de um componente que faz essa mudança, essa transformação, essa metamorfose de acordo com ambientes. Exemplo, aqui no Brasil. No Brasil nós temos misturas de etnias, né? Temos pessoas que têm misturas de caucasianos com asiático, de asiático com africano, e assim, né, essa mistura toda, por ser um Brasil bem eclético e ter várias etnias diferentes. Mas você observa aqui, também nas regiões diferentes do Brasil, como Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, né? E aí Norte, nós vamos encontrar também tipos específicos naquelas regiões de pessoas, de pele e de cabelo. Então, às vezes, um produto que você usa lá no sul do Brasil, não ele necessariamente significa que vai ser usado com tanta veemência, né, no Norte, no Nordeste, né, no Centro-Oeste. Significa que há, sim, variações através do clima. Mas se tratando de colorimetria, como eu falei, antes de entrar em relação às cores, olha que interessante. Você está em uma jornada de colorimetria. Você quer aprender sobre colorimetria. Você está sabendo que as suas dificuldades hoje te limitam a muitas coisas que você poderia fazer, você poderia ganhar dinheiro, fidelizar clientes, que você não faz. E por que você não faz? Porque o medo te trava. E por que o medo trava a gente? Porque nós precisamos ter conhecimento. Uma vez que você tem conhecimento sobre algo, você fica mais à vontade para fazer aquilo ser diferente na sua vida. Exemplo bem claro, se você está
né, acostumado a andar em uma estrada, você tem tranquilidade de andar nela, porque você sabe que ali o buraco, a rua, a curvatura, né, se ela é íngreme, se ela não é, porque você está acostumado a andar naquela rua. Se você não está acostumado e é uma rua íngreme, por exemplo, você vai ter que andar com mais cuidado, porque você não sabe qual que é o próximo passo que você vai dar, se vai te derrubar ou se vai ser uma pedra no caminho ou um buraco. Isso por quê? Porque você não conhece aquela trajetória, né? Então, não é melhor se você andasse ao lado de uma pessoa que dissesse para você, olha, não vai por esse caminho aqui, porque esse caminho pode te derrubar, esse caminho pode fazer você machucar, né? Olha, ali na frente tem um buraco, e assim sucessivamente. Olha, não anda à noite nessa estrada porque é muito perigosa. Essa pessoa, ela naturalmente ela serve como seu mentor, ela te ajuda exatamente a fazer você entender quais são os pós e quais são os contras que você deve fazer. Assim como você vai comprar um carro, por exemplo, alguém vira para você e fala, olha, eu conheço o dono desse carro, ele sempre cuidou bem, né? Então, quer dizer, tem uma história sobre, você fica mais tranquilo sobre aquela situação. Assim como, por exemplo, se você também já vivenciou aquela experiência, você fala, olha, eu já vivenciei essa experiência, eu já sei como é, e se acontecer, estou preparado para tomar uma decisão. Quando nós falamos sobre tomadas de decisão, a colorimetria ela traz isso para você. A segurança quando você conhece sobre o assunto. Exemplo, está fazendo o cabelo. Antes de fazer, o que você precisa fazer? Né? A regra básica, teste de mechas, que muitos profissionais não fazem, não é verdade? Quando você aprende a fazer um bom diagnóstico e um teste de mechas corretamente, você tem mais tranquilidade, porque você sabe qual é o tipo de cabelo que você está trabalhando. Sim, isso mesmo. Você entende que se aquela química que você vai usar vai sensibilizar ou não no cabelo, se realmente o tempo de ação vai ser importante você ficar cuidando ali para que chegue no fundo de clareamento. E por falar em fundo de clareamento, você sabe o que é fundo de clareamento? Você entende claramente sobre isso, né? Nossa, professor, eu já ouvi muito falar essa palavra aí, mas às vezes eu fico confuso para saber o que é realmente um fundo de clareamento. Quando eu falei em melanina, eu disse para você que nós temos ali variações de cores, não é verdade? Eu até trouxe aqui uma tabela de cores, eu quero compartilhar com você ela, tá? Aí nós vamos entrar claramente em todos os conteúdos que importa a colorimetria. Veja bem, essa tabela de cores aqui, ela representa justamente a altura de tom base, que seria o quê? Seria naturalmente você pegar essa referência, chegar na sua cliente e verificar qual é o cabelo dela. Se é um cabelo, olha, vamos lá, cabelo loiro médio, né? Um loiro escuro, um loiro claro, e assim sucessivamente. Você pode usar isso aqui, castanho claro, castanho médio, castanho escuro, para ter uma referência da cor natural do cabelo dela. Essa referência te ajuda por quê? Se ela quiser fazer uma coloração para manter a cor do cabelo, se você seguir essa regra, opa, para aí, a cliente quer manter, ela não quer nem escurecer e ela não quer nem clarear o cabelo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou usar essa regrinha, vou lá, vou conferir e vou aplicar a cor desejada por ela. Feito isso, você está tranquilo, você está seguro, porque você foi lá e preparou. Mas às vezes, quando se trata de uma descoloração, aí nós precisamos entender que também existe altura de tom. O que significa isso? Quando eu falei sobre o fundo de clareamento, veja bem, a altura de tom é quando você pega um cabelo aqui, por exemplo, e você quer clarear ele e você vai elevando o tom dele. Então, quanto mais você deixa uma descoloração no cabelo, mais ele vai clareando, aí ele vai o quê? Revelando essa cor, esse fundo de clareamento. Ele vai clareando e ele vai apresentando tonalidades claras. Viu como foi fácil? Você aprendeu sobre o que é fundo de clareamento. Mas só isso te ajuda? Claro que não, né? Você precisa muito mais. Você precisa entender que a matemática da colorimetria, que a colorimetria em si, que todos os componentes que envolvem a colorimetria, ela vai te dar alguma surpresa em alguns momentos, se você não estiver preparado. Exemplo, outro dia, eu estava conversando com um cabeleireiro e ele me disse, nossa, eu passei um maior perrengue outro dia. E eu falei, o que aconteceu? Olha, fui fazer uma aplicação de coloração no cabelo da minha cliente, porém, ela queria somente tonalizar o cabelo. E eu deixei um tempo mais. E aí o que aconteceu? O cabelo dela chumbou. E eu, poxa vida, sério, eu não sabia o que fazer. E ela ficou chateada comigo. E eu não sabia realmente qual seria, né,
a solução a tomar. E eu conversando com essa pessoa, falei assim, você já ouviu falar em shampoo usado? Não, nunca ouvi. Ou, de repente, você até ouviu falar, mas não sabe como fazer. 2 pontos importantes que eu contei para você nessa história. Uma, o profissional aplicou uma coloração no lugar de um tonalizante e chumbou o cabelo. O que significa chumbar o cabelo? Ele automaticamente saiu daquela cor que a cliente desejava e escureceu mais do que era necessário. Ou seja, ele, ao invés de tentar equilibrar a cor do cabelo dela, ele escureceu bastante esse cabelo, ele fechou essa cor. Com isso, a cliente se tornou uma pessoa, claro que super chateada, porque não era aquela cor que ela desejava. Mas tinha solução, professor? Tinha. Você poderia recorrer, naquele momento, de repente, uma shampoozada. Segunda coisa importante, você entendendo o que é shampoozada, você vai saber também até como misturar isso. Por quê? Não é uma mistura qualquer, você vai ter que usar shampoo, o ponto descolorante, você vai usar o OX, então você vai fazer uma mistura ali e você vai aplicar. Mas e se você aplicar nesse cabelo e mesmo assim o cabelo ficar chumbado? Ou pior ainda, o cabelo já vinha com histórico de estar sensibilizado, emborrachado, quebradiço, e você aplicar uma shampoozada, esse cabelo vir quebrar mais ainda. São perigosas, são situações perigosas, não é verdade? Mas aí eu te pergunto, quantos profissionais hoje que está no Brasil vivenciando esse momento, ou fora do Brasil também, que está passando por esse apuro, por essa dificuldade? E aí, se você perguntar para qualquer um deles, eles podem até falar assim, nossa, mas eu já estudei colorimetria. Eu me lembro muito bem que eu estudei colorimetria, mas não me ensinaram isso. Não me deram esse embasamento para saber como resolver esses problemas. E se eu te falar que o profissional cabeleireiro, o colorimetrista, ele tem que estar pronto para essas adversidades. Porque às vezes, essa história que eu te contei, pode ser que um erro foi simplesmente do profissional. Mas às vezes vem no salão clientes que ela mesma em casa fez isso. Ou até mesmo de outro profissional. E nós somos o quê? Resolvedores de problema. Quando você encontra uma cliente com cabelo sensibilizado, um cabelo manchado, ou até mesmo um histórico de um cabelo que veio passando por excesso de química, você precisa saber exatamente qual a solução que você vai tomar naquele momento. É por isso que eu estou aqui para te ajudar, porque eu tenho certeza que tudo que eu estou passando para você aqui vai te ajudar a incrementar mais ainda a sua profissão, vai fazer você fidelizar mais clientes cada vez mais e você ter segurança no seu trabalho. Quando eu falo em segurança no trabalho, é excepcional que você procure ouvir mais sua cliente, entender mais sobre ela e saber quais são realmente as tomadas de decisões. E também algo que muitos profissionais às vezes deixam passar despercebido. Sabe o que é? Vou te explicar. O fator de às vezes o profissional não saber dividir a responsabilidade com a cliente. Essa divisão de responsabilidade é muito importante, Porque às vezes você puxa ela só para você, sendo que você poderia dividir com a sua cliente e sabendo que as responsabilidades sendo divididas, você não fica sobrecarregado com aquilo. Nossa, eu preciso que dê certo, eu preciso que funcione. E, claro, que também tirar aquela pressão de que você trabalhe só pelo dinheiro. Porque, infelizmente, muitos profissionais estão trabalhando só pelo dinheiro. Ou seja, eu preciso atender uma cliente hoje, fazer uma mecha hoje, fazer uma coloração hoje, porque senão eu não vou pagar meu aluguel, porque senão eu vou conseguir me manter. E aí começa aquela pressão psicológica. E se fosse o contrário? Se você tivesse realmente no patamar onde, ao invés de você ficar desesperado para correr atrás de cliente, ela viesse até você. Ela viesse realmente te oferecesse ali uma qualidade de trabalho que fosse excepcional. Ou ela, por exemplo, te oferecesse ali a oportunidade de você fazer o trabalho dela, no cabelo dela, e com um valor realmente favorável. Por que não? Os maiores profissionais hoje, digo como eu, estão realmente no patamar onde ele não precisa mais ficar mendigando clientes para vir até ele. Tá? As clientes já sabem do potencial e elas por si só já divulgam o trabalho deles. Por que existe os elites e a base que às vezes estão sofrendo aí com clientes que querem pagar mais barato, clientes que reclamam do preço, todo tipo de cliente querendo fazer fiado e um monte de problemas que acontecem nos salões. Por quê? Professor, eu acredito que é porque eles não tiveram uma oportunidade. Ok? Então, de repente, você poderia usar essa palavra oportunidade para você pensar sobre isso aqui. Nós estamos falando sobre um conteúdo de colorimetria que pode sim abrir porta para você
que pode se sentir dar oportunidades, mas para isso você precisa estar atento ao que virá daqui para frente. Por quê? Nós estamos vivenciando um momento onde as pessoas precisam cada vez mais investir em conhecimento. As oportunidades, elas só surgem para quem está preparado, né? Então veja bem, se você está preparado, você automaticamente sabe que se vier a oportunidade agora, você pode abraçá-la porque você está pronto para aquele desafio. Então, às vezes, a oportunidade somos nós mesmos que nos colocamos nela como estar preparado sobre aquela situação. Exemplo, a cliente chegou no teu salão querendo fazer um loiro bonito que está ali nas redes sociais bombando, que está ali na televisão, na internet, e você fala, meu Deus, eu não estou preparado para fazer um loiro como esse. Olha que interessante, você falou, né, lá atrás, você concordou comigo, que às vezes muitos profissionais não estão no topo, né, não estão na elite, porque não teve oportunidade. Mas aí eu disse para você o quê? A oportunidade, ela vem para quem está preparado. E a oportunidade veio para você. A cliente chegou no teu salão agora, mostrou a foto do cabelo dela, que ela quer, e disse, e aí, você consegue fazer? E você fala, meu Deus, e agora? Não sei se eu consigo. Eu estudei colorimetria, mas eu não sei se agora, nesse momento, vai ser um momento importante para eu usar o que eu estudei. E você começa a titubear, começa a passar dúvidas, começa a passar inseguranças, e essas inseguranças travam você, e você prefere não fazer aquele serviço. Quantos profissionais hoje têm total certeza que já perdeu cliente no decorrer da profissão, né? Eu tenho uma história de um cabeleireiro que voltou para um salão, que é uma rede de salões, para trabalhar só como escovista. Por quê? Porque ele errou tanto o cabelo na vida dele que ele achou que a culpa era dele, que ele era culpado por não estar naquela situação de fazer cabelos bem feitos. E, claro, que se eu conversar com esse profissional, sabendo que ele realmente errou muito cabelo, qual é a pergunta que eu faria para ele? Quanto que você está investindo em conhecimento? Né? Porque quanto mais você investe em conhecimento, que faça que você pratique isso, que faça com que você realmente tenha resultados específicos na prática, você vai evitar os erros. Professor, mas dá para aprender sem errar? Gente, vou dizer uma coisa para vocês. A forma que eu ensino, né, vocês vão ver na quarta-feira os meus alunos falando, todos os processos que eu ensino têm que ter prática. Mas como? Como é que eu vou praticar isso, sendo que as minhas clientes às vezes não querem permitir que eu faça serviço nelas? Gente, existem várias táticas, existem várias formas e até mesmo a sua segurança fala por você na hora de você convencer uma modelo, uma amiga, uma vizinha ou alguém para você praticar nela. Agora, uma vez que você praticou, funcionou, deu certo, ficou lindo, automaticamente, até inconscientemente, essa pessoa vai sair falando de você. Ou melhor, as pessoas vão ver aquele cabelo e vão desejar fazer aquele cabelo. Essa é a grande oportunidade que falta na sua vida. Você fazer, mostrar que você sabe e as pessoas inconscientemente, só andando na rua, começar a vender você. Uma vez que você faz um cabelo bem feito, com qualidade excepcional, aquela pessoa, aquela uma pessoa, ela vai sair, vai na igreja, vai no supermercado, vai na farmácia, ela vai sair de casa, ela não está enclausulada dentro de casa, né? E ela vai esbarrar com alguém, ou de repente uma família, um amigo, um parente, uma vizinha, e aquele alguém vai sentir o desejo de fazer, porque viu aquele cabelo bonito. E é óbvio que aquele cabelo, sendo a tua propaganda, vai te trazer mais clientes. Uma vez que você consegue atrair mais clientes através dos resultados que você entrega, isso praticamente faz o quê? Ter valor. Automaticamente você tendo valor, se um dia você cobrava X, você vai começar a aumentar o teu potencial, vai começar a aumentar ali o teu valor. E isso, gradativamente, até chegar o momento onde você estará cobrando um valor justo, né, pelo seu serviço, e as pessoas não terão medo ou ficarão pedindo desconto para você, porque você já apresentou o seu trabalho. Agora, lembra do meu amigo que eu falei para vocês, que está trabalhando numa franquia de escovas? E eu até tentei conversar com ele, mas o que ele falou para mim? Não me sobra dinheiro para investir em cursos, em especialização. Mas por que não sobra? Porque às vezes a pessoa planta e come a semente que plantou. Então, o mais importante de tudo é você pensar o seguinte: hoje, por que você acha que você não tem oportunidade? Porque você não tem dinheiro para você investir em bons cursos, não é verdade? Só que vou mudar essa mentalidade sua. Não sobra dinheiro porque você não coloca isso como prioridade na sua vida.
O que é prioridade para você hoje? Continuar errando o cabelo e perdendo o cliente cada vez mais? É isso mesmo, perdendo cliente, porque uma vez que você erra um cabelo, aquela cliente, ela além de não voltar, ela vai sair falando pelo menos para mais 10 pessoas. Olha, não vai lá na fulana de tal, porque ela acabou com o meu cabelo. Não é assim? Você já vivenciou histórias como essa? Alguém já virou para você e falou, olha, se eu fosse você, não iria naquele supermercado porque aquele pessoal é mal educado. Não ia naquela loja, aquela pessoa lá trata mal, né? Ó, não vai naquele restaurante que a comida é ruim. Então as pessoas automaticamente tendem a queimar o profissional porque fez um serviço mal feito e não vai te dar a oportunidade de refazer de novo. Fez mal feito? Acabou. Né? O cliente, para mim, no modo de pensar, é como se fosse uma onda. Né? Se você for no mar, você já sabe como funciona. A onda, ela vem e passa. Ela vem e passa. Se você entendeu isso, quando vem a onda, você abraça ela e você dá o teu melhor. Se você não conseguir pegar aquela onda, só outra, que ela já acabou. Então, se você não conseguir dar o teu melhor para aquela cliente, você perdeu ela. É mais difícil você reconquistar ela de novo. É mais fácil tentar conquistar outra. Só que cada vez que você vai conquistando outra e vai criando ali uma imagem negativa sobre o teu serviço, o que vai acontecer? Daqui a pouco o teu bairro, a tua cidade, já não quer mais saber de você, porque uma foi falando para outra, e aí você vai ter que mudar, migrar de cidade, ou perder aí automaticamente, né, o posto de ser um profissional capacitado. Quando eu falo sobre isso, eu volto também a chamar a atenção para você sobre a colorimetria. Olha que interessante, eu iniciei essa aula falando sobre as cores primárias. Né? E a colorimetria, ela vem trazendo essa base de cores primárias, secundárias e terciárias. Aqui atrás, por exemplo, tem um relógio que está funcionando. Esse relógio, eu fiz questão de deixar aqui o chamado círculo cromático. Mas para que você entenda como funciona esse círculo cromático, você precisa entender também desde o princípio da colorimetria até os resultados exatos que ela te oferece. Vamos lá? Vou falar para você sobre o seguinte. Aqui eu trouxe para vocês algumas fotos, alguns trabalhos, que vai te ajudar a entender claramente sobre isso. Aqui do meu lado, você vai encontrar, por exemplo, a foto, né, das cores primárias, como eu já tinha trazido para você, ok? Agora veja bem, aqui do lado você vai encontrar também as cores secundárias, tá? E essas cores secundárias são automaticamente a mistura das cores primárias que nós vamos falar aqui agora. Olha que interessante. Se você misturar, por exemplo, o amarelo com o vermelho, automaticamente você vai ter um laranja. Se você misturar o azul com o amarelo, você automaticamente vai ter um verde. E se você misturar o vermelho com o azul, automaticamente você vai ter a cor violeta, certo? Então nós temos aqui as cores secundárias já. O amarelo, azul e vermelho são cores primárias, laranja, verde e violeta são cores secundárias. Aí nós criamos o quê? O nosso chamado estrela de Oswald. A estrela de Oswald, para você entender bem, ela veio para ajudar o profissional a entender sobre essas misturas das cores. E aí também entender que se você quer, por exemplo, neutralizar um cabelo, ou se você quer retirar uma cor indesejada, você pode também usar as cores ao teu favor. Essas cores, elas tendem a te ajudar também em relação às tabelas de cores. Você quer ver um negócio? Vou mostrar para vocês aqui uma tabela de cor que eu trouxe, que ela tem inúmeras colorações dentro dela. Tá? Olha que interessante. Bastante colorações aqui dentro dela, onde se você é leigo em nomenclatura, você não vai conseguir entender exatamente como funciona. Por quê? Porque ela funciona como qualquer outra, mas a nomenclatura pode mudar de numerações a respeito do que eu sempre falo nas minhas aulas, que é ponto, vírgula ou traço. Aqui no meio você está vendo ali, por exemplo, 6.0, então ele é separado por um ponto, assim como você vai encontrar algumas colorações que ele não tem só o ponto zero, que tem mais de uma numeração após o ponto, ou após a vírgula, ou após o traço. Exemplo bem claro, nós estamos aqui com um 10.89, né? 9.89, 8.89. Para você entender claramente sobre isso aqui, você vai perceber que ela está, a nomenclatura, né, trabalhando exatamente com o chamado ciclo cromático.
Mas para você entender sobre o ciclo cromático, você precisa voltar lá na estrela de Ozod, que está aqui do meu ladinho, prontinho para te mostrar. A estrela de Ozod é essa aqui, tá? Começa trazendo ela para vocês aqui, tá? Deixa eu trazer a estrela de Ozod para vocês. A estrela de Ozod é essa aqui, rapidamente. A gente não perder tempo, olha aqui. Beleza, então nós temos aqui a estrela de Ozod. Lembra que eu falei? Se você misturar o amarelo com o vermelho, você vai ter um laranja, tá? Então o laranja está aqui. Se você misturar um vermelho com o azul, você vai encontrar o violeta, que ele está aqui, ó. E se você misturar o azul com o amarelo, você vai encontrar o verde. E aí você percebe que esse processo da estrela de Ozod, ela vem cada um no seu ponto específico. Agora, o mais interessante é que, se eu trago para vocês aqui, ó, eu formo, depois da estrela de Ozod, eu formo o círculo cromático. No meio você vai ver ali a estrela de Ozod, né? E ao redor você vai encontrar aí o círculo cromático. Aí você percebe que tem várias numerações, correto? Várias numerações, ok? De um lado você está vendo a letra Q, do outro você está vendo a letra F. O que significa isso? Q e F. É que a nossa base de cores, ela tende a ter uma lateral fria e uma lateral quente. Ou seja, as misturas de um lado, elas são frias, as misturas de outro lado, elas são quentes. Então você pode ter o quê? Cores puxando para tons quentes e cores puxando para tonalidades frias. É fantástico. Eu quero que você venha para esse mundo comigo, porque eu quero te mostrar o quanto isso é fantástico, o quanto isso vai te ajudar. Todo medo que você tinha de química, que você vai perder, eu garanto isso para você. Tá? Você vai entrar em um mundo que você vai se apaixonar por ele. Você vai falar, meu Deus, eu não sabia que a colorimetria era esse mundo fantástico. Eu via os professores ensinando, mas eu não sabia o quanto isso me traria de conteúdos importantes. Olha que interessante. Quando eu falei para vocês sobre a questão da nomenclatura, se você for olhar por esse relógio, você não consegue ver numerações nenhuma nele. Você não consegue ver nada nele que representa números. Mas se você for olhar para a nossa tabela de cores, você vai ver que existe nela inúmeras cores. Olha aqui, ó, tá? Olha que interessante. Inúmeras cores e em cada cor você consegue ver ali mais próximo, tá? Números. Variações de números, mas vários números. E se você pegar qualquer tabela de cor, independente da marca, da coloração, você vai encontrar números nela. Esses números, eles estão escondidos exatamente aqui dentro, ó. Eles estão escondidos exatamente no meio dessas cores, aonde aqui próximo do eixo do relógio, ele representa o número 1, e daqui para fora ele vai aumentando de numeração. Então, no eixo do relógio, tá? O 1, e ele vai saindo e aumentando as numerações. Assim como eu posso trazer para vocês cores como essa, que ele é representado pelo azul, o cinza, se você não sabia, tá? O cinza, ele tem uma predominância do azul. Então, imagina só, por exemplo, que o cinza, ele está 5.1, 5.2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. 5.1, né? 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e até ir para o final. É isso mesmo, 6.1, 6.2 e assim vai. Perdão, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1 e 10.1 e assim vai. Tá? Então aqui, por exemplo, finaliza com 10.1. Assim, como você percebeu quando eu mostrei, né, a nossa nomenclatura através do ciclo cromático, essa aqui, tá? Que eu ensino claramente tudo para vocês, ó. Essas numerações que estão aí dentro, ó. Tá? Essas numerações estão aí, eu ensino para vocês como vocês encontrarem ela e como elas são favoráveis para vocês. Por quê? Porque quando você for preparar uma coloração ou uma descoloração, você vai precisar disso aqui. Mas, professor, descoloração também. E é por isso que eu preparei conteúdos fantásticos para você. E eu quero compartilhar com você tudo isso. Eu quero trazer para você algo que vai realmente transformar a sua vida.
é transformador. A colorimetria, ela é sensacional. Então, eu quero te convidar para amanhã estar comigo nessa jornada de colorimetria, juntos, nós dois, e a gente fazer um trabalho muito bacana. Para isso, você vai trazer o quê? Papel, caneta, tá? E se você conseguir trazer, traga tinta guache. A gente vai fazer algumas brincadeiras aqui, e essa tinta guache vai abrir a sua mente sobre, tá? Traga mais pessoas, convida mais gente. Se você ainda não é inscrito nesse canal, ficou até o final porque você ficou interessado realmente na colorimetria. Então, veja bem, vai iniciar às 19 horas, também, assim como aconteceu hoje, e na quarta-feira será aquela aula ao vivo também, às 19 horas. Conto com todos vocês, quero ver mais pessoas que você trouxe, que necessita de aprender sobre colorimetria, e é uma jornada gratuita, né, gente? Veja bem, na quarta-feira eu vou abrir inscrições para o curso específico, porém, esses 3 dias vai ser rico e com grande conteúdos para vocês. Beleza? Então, posso contar com vocês? Um beijo para vocês. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, tá? Se inscreva e, claro, no sininho, em todos, para que você receba todas as notificações. Comenta aqui o que você achou dessa aula. Gostou dela? Achou legal? Deixa aí o teu parecer. Se você achar que é legal, coloca um joinha e até amanhã. Tchau para vocês, um beijo. Tchau, pessoal. Fui.